Capítulo 26. Em setembro daquele ano, quando eu tinha ainda 18 anos, o general Totori e eu bebemos saquê juntos numa cerimônia, na casa de chá e xerique. Era a mesma cerimônia que eu realizara com Mamerá, quando ela se tornara minha irmã mais velha, e com o Dr. Caranguejo, logo antes do meu Mizuagi. Nas semanas seguintes, todo mundo dava os parabéns à mamãe por ter feito uma aliança tão favorável. Naquela primeira noite na cerimônia, seguindo as instruções do general, fui a uma pequena estalagem no noroeste de Kyoto, chamada Suruya, com apenas 3 quartos. A esta altura eu estava tão acostumada a ambientes luxuosos que a simplicidade de lá me surpreendeu. O quarto tinha odor de mofo e tatames tão deformados e embolotados que pareceram soltar um suspiro quando pisei neles. O reboco estava descascado num canto junto do chão. Pude ouvir um velho lendo uma revista em voz alta no quarto ao lado. Quanto mais tempo ficava ali ajoelhada, mais estranha me sentia, de modo que foi um alívio quando o general chegou, embora depois que eu o saudei, ele tenha apenas ligado o rádio e se sentado para beber cerveja. Algum tempo depois, desceu a escada para tomar banho. Quando voltou ao quarto, tirou seu hobby e ficou andando nu, secando o cabelo com a toalha, com sua barriga redonda saltada debaixo do peito. E sob ela um grande tufo de pelos. Mas, quando ele me encarou, devo admitir que meus olhos se detiveram onde bem. Havia alguma coisa dependurada ali, mas só quando o general se deitou de costas e mandou que tirasse minhas roupas, ela começou a aparecer. Ele era um homenzinho sem atrativos, mas totalmente desinibido quanto a me dizer o que fazer. Eu estivera com medo de descobrir como lhe agradar, mas bastou seguir suas ordens. Nos 3 anos depois do meu Mizuagi, eu esquecera o terror que sentira quando o doutor se deitara sobre mim. A lembrança voltou naquele momento, mas o estranho foi que não me apavorei. Senti apenas um vago constrangimento. O general deixou o rádio ligado e as luzes também, como se quisesse ter a certeza de que eu enxergasse a simplicidade do quarto, até a mancha de umidade no teto. À medida que os meses passavam, aquele constrangimento diminuía, até que meus encontros com o general se tornaram nada mais do que uma rotina desagradável de 2 vezes por semana. Às vezes eu ficava imaginando como seria estar com o presidente. E para dizer a verdade, tinha um pouco de medo de que fosse ruim, como fora com o doutor e com o general. Então, algo aconteceu que me fez ver as coisas de outro modo. Por esse tempo, um homem chamado Yasuda Akira, que estava em todas as revistas por causa do sucesso de um novo tipo de lanterna de bicicleta que desenhara, começou a frequentar Gion. Não era ainda bem-vindo na Ishiriki e provavelmente não poderia pagar os preços dela, mas passava 3 ou 4 noites por semana numa pequena casa de chá chamada Tatematsu, no setor Tominaga-cho de Gion, perto da nossa Okiá. A primeira vez que eu vi foi num banquete da primavera de 1939, quando eu tinha 19 anos. Ele era tão mais jovem do que todos os homens ao seu redor, não devia ter mais que 30, que o percebi assim que entrei. Tinha a mesma dignidade do presidente. Achei-o muito atraente. Sentado com as mangas arregaçadas e o casaco atrás dele sobre as esteiras. Por um momento observei um velho ali perto que levantava seus hashes com um pedacinho de tofu, a boca já aberta ao máximo. E tive a impressão de uma porta sendo aberta para uma tartaruga poder entrar. Por contraste, quase me senti fraca vendo como Yasuda-san, com seu braço magnificamente esculpido, pôs um pedaço de carne em sua boca, afastando os lábios de forma sensual.
Passei em torno do círculo de homens e quando cheguei até ele e me apresentei, ele disse: Espero que você me perdoe. Perdoar? Por quê? O que foi que você fez? Perguntei. Fui muito rude, respondeu ele. Não consegui tirar os olhos de você a noite toda. Por impulso, levei a mão ao obi, peguei o envelope de brocado em que guardava meus cartões, tirei um discretamente e lhe entreguei. Geishas sempre levam cartões com seus nomes, como homens de negócios. O meu era pequeno, metade de um cartão de visitas comum, impresso em um grosso papel de arroz com apenas as palavras Guion e Sayuri, escritas em caligrafia. Como estávamos na primavera, meu cartão era decorado com botões de ameixa no verso. Yasuda o admirou por um momento antes de enfiá-lo no bolso da camisa. Tive a sensação de que nenhuma palavra que disséssemos seria tão eloquente quanto essa simples interação, de modo que lhe fiz uma mesura e me dirigi ao homem seguinte. Desde aquele dia, Yasuda-san começou a me convidar todas as semanas para entretê-lo na casa de Shata Tematsu. Eu não conseguia ir tantas vezes quantas ele queria, mas, cerca de 3 meses depois de nosso primeiro encontro, certa tarde ele me trouxe um kimono de presente. Fiquei muito lisonjeada, embora, na verdade, não fosse um traje sofisticado. Tecido com cores berrantes, com um desenho comum de flores e borboletas. Pediu que eu o usasse para ele um dia e prometi que sim. Mas quando voltei a Okiá naquela noite, mamãe me viu levando o pacote escadas acima e o tirou de mim para olhar. Fez um ar de desdém quando viu o traje e disse que não queria me ver em uma coisa tão feia. No dia seguinte, ela o vendeu. Quando descobriu o que ela fizera, disse-lhe com tanta franqueza quanto ousei que o presente era meu, não da Okiá, de modo que não era certo que ela o vendesse. Sei que o traje era seu, disse ela, mas você é filha da Okiá. O que pertence a Okiá pertence a você, e vice-versa. Fiquei tão zangada com mamãe depois disso que não conseguia nem olhar para ela. Quanto a Yasuda-san, que queria me ver no traje, eu lhe disse que por causa de suas cores e borboletas, eu só poderia usá-lo no começo da primavera. E já estávamos quase no verão, de modo que levaria quase um ano até que ele pudesse me ver vestida daquele jeito. Ele não pareceu aborrecido. O que é um ano? Comentou, lançando-me um olhar penetrante. Eu esperaria muito mais, dependendo do que fosse. Estávamos sozinhos na sala e a Suda-san largou seu copo de cerveja na mesa de um jeito que me fez corar. Estendeu a mão para pegar a minha, que entreguei, esperando que ele a seguraria por um tempo. Mas, para minha surpresa, ele a levou aos lábios e começou a beijar a parte interna do meu pulso, de um jeito que repercutia pelo meu corpo até os joelhos. Considero-me uma mulher obediente. Até ali, eu fizera o que mamãe Mameha, ou mesmo Hatsumomo, quando eu não tinha escolha, me mandavam fazer, mas estava sentindo tal combinação de raiva de mamãe e desejo por Yasuda-san que, naquele instante, decidi fazer exatamente o que mamãe me dissera para jamais fazer. Pedi-lhe que me encontrasse à meia-noite naquela mesma casa de chá. Depois saí. Voltei logo antes da meia-noite e falei com uma jovem criada. Prometi-lhe uma soma indecente de dinheiro se cuidasse para que ninguém perturbasse a Soda-san e a mim em uma das salas do andar superior por meia hora. Eu já esperava no escuro quando a criada abriu a porta e Yasuda-san entrou. Largou seu chapéu na esteira e me pôs de pé antes mesmo que a porta se fechasse de todo. Foi tão bom apertar meu corpo contra o dele, como uma refeição depois de um longo período de fome. Não importava quanto ele se apertasse contra mim, eu respondia ao seu aperto com mais força ainda. De alguma forma,
Não fiquei nada chocada ao ver como suas mãos se moviam, com habilidade para encontrar minha pele através das fímbrias de minhas roupas. Não vou fingir que não tenha acontecido nenhum momento de falta de jeito, como era comum com o general, mas certamente não os percebi da mesma maneira. Meus encontros com o general me lembravam, certa vez quando ainda criança, eu lutara para subir numa árvore e pegar certa folha no alto. Era tudo uma questão de movimentos cautelosos, suportando o desconforto até atingir o meu objetivo. Mas, com Yasuda-san, senti-me como uma criança, correndo livre, morro abaixo. Mais tarde, quando estávamos deitados juntos, exaustos, afastei a sua camisa e coloquei a mão no ventre dele para sentir a sua respiração. Nunca em minha vida estivera tão próxima de um ser humano, embora não houvéssemos trocado uma palavra. Foi só então que compreendi. Uma coisa era ficar deitada, quieta, para que o doutor ou o general fizessem o que queriam. Outra seria estar no futon com o presidente. A rotina de muitas geishas muda dramaticamente depois de terem um dana, mas em meu caso quase não houve mudanças. Eu ainda fazia a ronda por Gion de noite, como fizera nos últimos anos. De tempos em tempos participava de alguma atividade à tarde, incluindo algumas bem estranhas, como acompanhar um homem que visitava seu irmão no hospital. Mas quanto às mudanças que eu esperara, os recitais de dança importantes pagos pelo meu dana, presentes luxuosos da parte dele, até um dia ou dois de lazer pago, nada disso aconteceu. Foi bem como mamãe havia predito. Militares não cuidavam de uma geisha como um homem de negócios ou um aristocrata. Ainda assim, apesar de o general ter causado pouca mudança em minha vida, era bem verdade que sua aliança com a Okiá era valiosa, pelo menos do ponto de vista de mamãe. Ele cobria muitas de minhas despesas, como é comum aos dana, as aulas, o imposto anual pelo meu registro, os gastos médicos e nem sei o que mais, meias provavelmente, porém, mais importante que isso, sua nova posição como chefe das aquisições militares era tudo o que Mamerá sugerira, de modo que ele fazia por nós coisas que nenhum outro dana teria conseguido. Por exemplo, Titi adoeceu em março de 1939. Ficamos muito preocupadas com ela e os médicos não ajudavam em nada. Mas depois de um telefonema ao general, um médico importante do hospital militar nos visitou e providenciou para que mamãe recebesse um remédio que a curou. Assim, embora o general não tivesse me enviado a Tóquio para recitais de dança, nem me presenteasse com pedras preciosas, ninguém poderia sugerir que nossa Okiá não estava melhor com ele. Mandava-nos chá e açúcar, bem como chocolates, que vinham se tornando raros até mesmo em Gion. Mamãe estivera muito enganada quanto ao fim da guerra em 6 meses. Naquela ocasião não teríamos acreditado, mas os anos sombrios mal haviam começado. Naquele outono em que o general se tornou meu dana, Nobu parou de me convidar para festas em que eu o entretivera tão frequentemente. Logo percebi que deixara de frequentar a Ishiriki. Eu não imaginava o motivo a não ser que fosse para me evitar. Com um suspiro, a dona da Ishiriki concordou em que eu devia estar certa. No ano novo, escrevi um cartão a Nobu, como a todos os meus benfeitores, mas ele não respondeu. Agora é fácil olhar para trás e dizer casualmente quantos meses se passaram, mas naquela época eu vivia angustiada. Sentia que tratara mal um homem que fora bondoso comigo e que eu tinha como um amigo.
Além disso, sem a ajuda de Nobu, eu não era mais convidada para as festas da eletrônica e o Amura, o que significava que eu quase não tinha chance de ver o presidente. É claro que ele continuava a frequentar a Ishiriki, embora Nobu não viesse. Certa noite eu ouvi repreendendo em voz baixa um funcionário mais moço no corredor, gesticulando com uma caneta na mão para dar mais ênfase, e não me atrevi a interromper para dizer olá. Outra noite, uma jovem aprendiz dentuça de ar preocupado, chamada Naotsu, o acompanhava ao banheiro quando ele me viu. Deixou Naotsu parada e veio falar comigo. Trocamos as gentilezas usuais. Achei que em seu leve sorriso havia orgulho contido, que os homens às vezes sentem ao olhar os filhos. Antes de ele seguir seu caminho, ele disse: Presidente, se alguma noite a presença de mais uma ou duas gueixas puder lhe ser útil. Era um grande atrevimento o meu, mas para meu alívio ele não se ofendeu. Boa ideia, Sayuri, disse. Vou chamar você. Mas se passaram semanas e ele não fez. Certa noite em fins de março, entrei numa festa muito animada, oferecida pelo prefeito de Kyoto, numa casa de chá chamada Shunju. O presidente estava lá, participando de um jogo que envolvia bebida. Vinha perdendo e parecia exausto, em mangas de camisa e com a gravata frouxa. Na verdade, o prefeito perdera a maioria das apostas, conforme fiquei sabendo, mas aguentava o saquê melhor do que o presidente. Estou muito contente por você ter vindo, Sayuri, disse ele. Tem de me ajudar, estou em dificuldades. Ver a pele macia de seu rosto manchada de vermelho e os braços emergindo de suas mangas arregaçadas me fez pensar imediatamente em Yasuda-san, naquela noite na casa de chá Tatematsu. Por um brevíssimo instante tive a sensação de que tudo no aposento desaparecia, menos o presidente e eu, e que na sua leve embriaguez eu poderia me inclinar para ele, até seus braços me rodearem e pousar meus lábios nos seus. Cheguei a ficar constrangida um instante, receando que meus pensamentos fossem tão óbvios que o presidente os adivinhara. Mas, se conseguia fazer isso, ao menos continuava a me encarar, do mesmo jeito como sempre. Tudo o que pude fazer para ajudar foi conspirar com outra gueixa para reduzir o ritmo do jogo. O presidente pareceu grato por isso e, quando tudo acabou, sentou-se e conversou comigo longo tempo, tomando copos de água para ficar sóbrio. Por fim, tirou um lenço do bolso idêntico ao que estava enfiado no meu obi e limpou a testa com ele. Depois ajeitou seu cabelo basto e me disse: quando foi a última vez que você falou com seu velho amigo Nobu? Faz bastante tempo, presidente. Para dizer a verdade, tenho a impressão de que Nobu-san está zangado comigo. O presidente olhava seu lenço enquanto dobrava de novo. Amizade é uma coisa preciosa, Sayuri, disse ele. Não deve ser jogada fora. Nas semanas que seguiram, pensei muitas vezes nesta conversa. Então, certo dia, em fins de abril, eu colocava minha maquiagem para um espetáculo do Danças da Velha Capital, quando uma jovem aprendiz que eu mal conhecia veio falar comigo. Larguei o pincel de maquiagem, esperando que ela me pedisse algum favor, porque nossa Okia ainda estava bem suprida de coisas que as pessoas em Gion já não tinham. Mas, em vez disso, ela disse: lamento muito incomodá-la, Sayuri-san. Meu nome é Takazuro. Fiquei pensando se você poderia me ajudar. Sei que foi muito amiga de Nobu-san. Depois de meses e meses pensando nele e envergonhada pelo que tinha feito, só
Ouvir o nome de Nobu foi como abrir persianas numa tempestade e sentir as primeiras rajadas de ar. Temos de ajudar umas às outras sempre que pudermos, Takazuro, garanti. E se houver um problema com Nobu-san, fico muito interessada. Espero que ele esteja bem. Sim, ele está bem, senhora. Pelo menos eu acho. Ele frequenta a casa de chá Awazumi, no lado leste de Gion. A senhora conhece? Ah, sim, conheço-a, falei. Mas não sabia que Nobu a frequentava. Frequenta e com bastante regularidade, senhora, afirmou Takazuro. Mas posso fazer uma pergunta, Sayori-san? A senhora o conheceu por muito tempo e, bem, Nobu-san é um bom homem, não é? Por que me pergunta, Takazuro-san? Se tem estado com ele, sabe se ele é bondoso ou não? Sei que devo parecer uma tola, mas estou tão confusa. Ele me chama sempre que vem a Guion e minha irmã mais velha me diz que ele é o melhor benfeitor que se poderia ter. Mas agora está zangada comigo porque chorei na frente dele várias vezes. Sei que não deveria, mas nem posso prometer que não o farei de novo. Ele é cruel com você? Como resposta, a pobre Takazuro uniu os lábios trêmulos e num instante lágrimas começaram a encher seus olhos e seus olhinhos redondos pareciam me mirar de dentro de duas poças d'água. Às vezes, Nobu-san não sabe como é grosseiro, falei, mas deve gostar de você, Takazuro, senão por que a convidaria? Acho que ele só me chama porque sou alguém que ele pode maltratar, falou a jovem. Uma vez me disse que meu cabelo tinha cheiro de limpo e que era uma bela mudança para variar. É estranho que você o veja tanto, comentei, pois há meses espero encontrá-lo. Ah, por favor, Sayuri-san, não faça isso. Ele já fica dizendo que nada em mim é tão bom quanto em você. Se encontrá-la de novo, sua opinião a meu respeito será ainda pior. Sei que não devo incomodá-la com o meu problema, senhora, mas achei que poderia conhecer algo que eu pudesse fazer para agradar Nobu-san. Ele gosta de conversa estimulante, mas eu nunca sei o que dizer. Todo mundo me diz que não sou uma moça muito inteligente. As pessoas em Kyoto são treinadas para dizer coisas desse tipo, mas achei que aquela pobre moça podia estar dizendo a verdade. Eu não ficaria surpresa se Nobu a considerasse apenas uma árvore onde o tigre afia as garras. Não consegui pensar em nada útil, de modo que por fim sugeri que ela lesse algum livro sobre um fato histórico que Nobu pudesse achar interessante e lhe contasse a história aos pouquinhos quando se encontrassem. Eu mesma fizera isso de tempos em tempos, pois havia homens que adoravam se recostar com olhos semicerrados, ouvindo uma voz feminina. Eu não sabia se isso iria funcionar com Nobu, mas Takazuro ficou muito agradecida. Agora que eu sabia onde encontrar Nobu, estava decidida a vê-lo. Lamentava terrivelmente que estivesse zangado comigo. E, claro, sem ele talvez nunca mais visse o presidente. Eu não queria fazer Nobu sofrer, mas talvez encontrando-o pudesse retomar nossa amizade. O problema era que eu não podia entrar na Awazumi sem ser convidada, pois não tinha relações formais com esta casa de chá. Assim resolvi passar na frente dela à noite sempre que pudesse, na esperança de deparar com Nobu. Conhecia seus hábitos bastante bem para adivinhar a hora em que ele chegaria. Mantive este plano por 8 ou 9 semanas. Por fim, certa noite o vi descer de uma limusine na Alameda escura à minha frente.
Eu sabia que era ele por causa da manga vazia de seu casaco, presa com alfinete no ombro, o que lhe dava uma silhueta inconfundível. O motorista lhe entregava sua pasta quando me aproximei. Parei na luz de um lampião na Alameda e soltei um pequeno suspiro que devia parecer de encantamento. Nobu olhou em minha direção, como eu tinha esperado. Ora, ora, disse ele, a gente até esquece como uma geisha pode ser linda. Falou em um tom casual, que cheguei a duvidar que tivesse me reconhecido. Ora, parece meu velho amigo Nobu-san, comecei. Mas não pode ser ele, pois tenho a impressão de que ele sumiu de vez de Guion. O motorista fechou a porta e ficamos parados em silêncio até o carro se afastar. Fico tão aliviada por finalmente rever Nobu-san, falei. E que sorte a minha você estar parado na sombra e não na luz. Às vezes não faço a mínima ideia do que você está falando, Sayuri. Deve ter aprendido isso com uma merá, ou quem sabe ensinam isso a todas as geishas. Com Nobu-san parado na sombra, não posso ver a expressão zangada em seu rosto. Entendo, disse ele. Acha que estou zangado com você? O que mais posso pensar quando um velho amigo desaparece por tantos meses? Acho que vai me dizer que esteve ocupado demais para ir a Ixirique? Por que diz isso, como se não pudesse ser verdade? Porque por acaso sei que tem vindo a Guion, mas não se esforça tentando descobrir como eu soube. Não vou lhe contar, a não ser que concorde em dar um passeio comigo. Tudo bem, concordou Nobu. Está uma noite agradável. Ah, Nobu-san, não diga isso. Eu preferia que você dissesse, já que encontrei uma velha amiga que não vejo há tanto tempo, nada melhor do que caminhar com ela. Vou caminhar com você, disse ele, e pode pensar o que quiser dos meus motivos para fazer isso. Fiz uma leve mesura concordando e saímos pela Alameda, em direção ao Parque Maruyama. Se Nobu-san quer que eu acredite que não está zangado comigo, deveria ser mais amável, em vez de ficar feito uma pantera que não come há meses. Não admira que a pobre Takazura esteja tão aterrorizada com você. Então, ela procurou você, é? Perguntou Nobu. Bem, se não fosse uma menina que me deixa tão furioso... Se não gosta dela, por que a convida sempre que vem a Guion? Eu nunca a convidei, nem uma vez. É a irmã mais velha que a empurra para mim. Já basta que você me tenha feito pensar nela agora e ainda quer tirar vantagem de ter me encontrado por acaso para me fazer gostar dela. Na verdade, Nobu-san, eu não o encontrei por acaso. Venho passando nesta Alameda semanas a fio, só para encontrar você. Isso pareceu fazer Nobu refletir, pois por algum tempo caminhou em silêncio. Finalmente disse, eu não devia ficar surpreso. Você é a pessoa mais ardilosa que conheço. Nobu-san, o que mais eu poderia fazer? Respondi. Pensei que você tivesse desaparecido de vez. Se Takazuro não me procurasse aos prantos para dizer como você a trata mal, eu talvez nunca descobrisse como encontrá-lo. Bom, acho que fui duro com ela, mas não é tão inteligente quanto você, nem tão bonita por falar nisso. E se você acha que estou zangado, tinha razão. Posso perguntar o que fiz para um velho amigo ficar tão zangado? Nobu parou e virou para mim com um olhar terrivelmente triste. Senti crescer em mim um afeto que tive por poucos homens em minha vida. Pensei em quanto sentir a falta dele e como agora e como eu agira mal com ele. Mas embora tenha vergonha de admitir, quase sempre o carinho que sentia por ele se misturava com piedade.
Depois de um considerável esforço, falou ele, descobri a identidade do seu Dana. Se Nobu-san me tivesse perguntado, eu lhe teria dito com prazer. Não acredito. Vocês, geishas, são o grupo mais fechado que conheço. Perguntei pelo seu Dana em toda a Gion, e todas fingiram que não sabiam. Nunca teria descoberto se não tivesse convidado Michizono para me entreter certa noite só nós dois. Michizono tinha 50 anos na época e era uma espécie de lenda em Gion. Não era bonita, mas conseguia às vezes alegrar até mesmo Nobu, só com um jeito de franzir o nariz para ele, enquanto fazia a mesura de saudação. Fiz com que ela participasse de jogos de beber, prosseguiu ele, e ganhei até a pobre Michizono ficar bem bêbada. Eu poderia ter perguntado qualquer coisa e ela me teria dito. Mas quanto trabalho! Bobagem. Ela foi uma companhia excelente. Não foi trabalhoso de modo algum. Mas quer que eu lhe diga uma coisa? Perdi o respeito por você. Agora que sei que seu Dana é um homenzinho de uniforme a quem ninguém admira. Nobu-san fala como se eu pudesse escolher meu Dana. A única escolha que eu faço é a do kimono que vou usar. E mesmo assim, sabe por que o homem tem um cargo de gabinete? Porque ninguém confia nele para assuntos importantes. Eu conheci muito bem o exército, Sayuri. Nem os superiores sabem o que fazer com ele. Você podia ter se unido a um mendigo que daria na mesma. Realmente eu gostava de você, mas... Gostava? Quer dizer que não gosta mais de mim? Não gosto de tolos. Mas que coisa dura de se dizer. Quer me fazer chorar? Ah, Nobu-san, sou uma tola porque meu Dana é um homem que você não admira? Vocês, geishas, nunca vi gente mais irritante. Ficam consultando seus almanaques dizendo: "Ah, hoje não posso andar para o lado leste, porque meu horóscopo diz que vai dar má sorte." Mas quando se trata de algo que afeta suas vidas inteiras, simplesmente desviam o olhar. Não é tanto questão de desviar os olhos, mas de fechá-los para o que não podemos evitar. Verdade? Bem, descobri mais algumas coisas falando com Michizono naquela noite em que a embebedei. Você é filha da Okia, Sayuri. Não pode fingir que não tem nenhuma influência. É seu dever usá-la, a não ser que queira flutuar pela vida como um peixe de barriga para cima, na correnteza. Eu gostaria de acreditar que a vida é algo mais do que uma correnteza que nos leva. Mesmo que seja uma correnteza, você ainda é livre para ficar aqui ou ali, não é? A água sempre acaba cedendo. Se você salta, briga e bate e usa de todas as vantagens que possa ter, claro, desde que se tenham vantagens, você as teria encontrado por toda parte se quisesse, ao menos olhar. Em meu caso, mesmo que eu não tivesse nada além de, não sei, um caroço de pêssego mastigado ou coisa assim, não o desperdiçaria. Quando chegasse o momento de jogá-lo fora, eu o atiraria em alguém de quem não gostasse. Nobu-san está me aconselhando a jogar caroços de pêssego? Não faça piada. Sabe muito bem o que estou dizendo. Somos muito parecidos, Sayuri. Sei que me chamam de Senhor Lagarto e coisas assim, e aqui está você, a mais linda criatura de Gion. Mas na primeira vez que a vi, naquele torneio de sumô, anos atrás, quantos anos você tinha? 14? Pois naquele dia já percebi que você era uma menina cheia de recursos. Sempre achei que Nobu-san me valoriza mais do que mereço. Talvez você tenha razão. Pensei que havia mais em você, Sayuri.
mas nem ao menos sabe do próprio destino. Amarrar sua sorte a um homem como general. Eu teria cuidado bem de você e você sabe. Fico furioso só de pensar nisso. Quando este general sair de sua vida, não vai lhe deixar nada. É assim que pretende desperdiçar sua juventude? Uma mulher que age como tola é tola, não acha? Se esfregamos um tecido muitas vezes, ele se desgasta. E as palavras de Nobu tinham me desgastado tanto que eu já não conseguia manter a fina camada de verniz que Mamerá sempre me aconselhava a usar para me esconder. Tive sorte de estar na sombra, pois com certeza Nobu pensaria ainda pior de mim se visse a dor que eu sentia. Mas acho que meu silêncio me traiu, pois com sua única mão ele pegou meu ombro e me virou, só um pouco, até a luz incidir em meu rosto. E quando olhou meus olhos, soltou um longo suspiro que soou como decepção. Sayuri, por que você me parece tão mais velha do que é? Disse ele depois de um instante. Às vezes esqueço que você é só uma menina e agora vai me dizer que fui duro demais com você. Não posso esperar que Nobu-san haja como alguém que não seja Nobu-san, retruquei. Eu lido muito mal com a decepção, Sayuri. Você devia saber disso. Seja porque era jovem demais, seja porque não é a mulher que eu pensava, você falhou comigo, não foi? Por favor, Nobu-san, me assusta ouvi-lo dizer essas coisas. Não sei se posso corresponder ao que espera de mim. E o que eu espero de você? Espero que ande pela vida de olhos abertos. Se estiver com seu destino em mente, todo momento da vida se tornará uma oportunidade de se aproximar mais dele. Eu não esperaria que uma menina tola como Takazuro pensasse nisso, mas Nobu-san esteve me chamando de tola a noite toda. Você sabe que não deve me dar ouvidos quando me zango. Então, não está mais zangado agora. Virá me ver na casa de chá e xerique ou me convidará para visitá-lo. Na verdade, não estou com grande pressa esta noite e poderia ir agora mesmo se Nobu-san me chamasse. Tínhamos dado a volta no quarteirão e estávamos na entrada da casa de chá. Não vou convidá-la, falou ele abrindo a porta. Ao ouvir isso, soltei um longo suspiro. E digo que foi longo porque continha muitos suspiros menores. Um de decepção, um de frustração, um de tristeza e não sei o que mais. Ah, Nobu-san, às vezes tenho tanta dificuldade em entendê-lo. Sou um homem muito fácil de entender, Sayuri, disse ele. Não gosto que me mostrem coisas que não posso ter. Antes que eu tivesse chance de responder, ele entrou na casa de chá e fechou a porta atrás de si.